devoto à Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nosso assunto hoje é a guerra espiritual da alma. Nessa passagem, o apóstolo Paulo personifica o pecado. Nos dá uma analogia. Eu explicarei a analogia em um instante, mas essa analogia será que, no fim das contas, aquele que nos rege, aquele que manda em nós, se não nos achegamos a Cristo, se não encontramos o seu perdão, se não encontramos a Deus através de Cristo, então a realidade acerca de nós é que estamos nas mãos do inimigo das almas, sob o jugo de Satanás. E isso pode parecer curioso para alguns, porque não é costumeiro que pensemos assim hoje. De fato, pode parecer até ridículo. Será que haver crença não somente em Deus, mas em um diabo, pessoal, em Satanás, aquele que a Bíblia chama do príncipe do poder do ar? Não é costumeiro que ouçamos essas coisas fora de igrejas que proclamam a realidade da Bíblia. Então, até surpreende que algumas pessoas, então, creiam nessas coisas. Houve um tempo em que todo mundo compreendia, todo mundo aceitava a existência de Deus, a existência do mal e a existência do diabo. Houve um tempo em que até pessoas que não criam em Deus muito, certamente que não criam na salvação, não se achegavam a Cristo, nunca cultuavam como cristãos, perdão. Até eles, até certo ponto, criam em Deus, em Satanás e no pecado, porque lhes parecia tão óbvio. Mas agora fomos tão programados de tal maneira, passamos por tamanha lavagem cerebral que a maioria das pessoas na Europa, por exemplo, não mais crê nessas coisas. E elas lhe parecem estranhas. Eu quero me avançar a passagem, mas se eu puder colocar alguns desafios, como é que você, sem um diabo, sem Satanás, sem uma grande guerra espiritual, Satanás oposto a Deus e às forças da santidade, da retidão, da piedade, como pode se explicar a extraordinária inteligência do mal no mundo? Como explicar essas coisas tais quais aquilo que costumava se chamar de a periodicidade do pecado? Nós vemos isso especialmente na Europa e no Ocidente, vendo tempos de pecaminosidade extrema na sociedade, horrores incríveis. E daí algo acontece, talvez uma reforma, talvez um reavivamento, ou algo que mude a maré drasticamente, com a sociedade mudando. Até mesmo pessoas que não venham a crer em Deus no seu coração, ainda assim elas têm que aceitar uma ordem diferente na sociedade, uma maior preocupação acerca do bem e o mal e valores morais e assim, e tudo mais. Como explicar o fato de que nessas circunstâncias há uma mudança e em seguida as mesmas tendências decadentes com a mesma justificação surgindo em outras partes do mundo, como se alguém estivesse organizando tudo isso, como se fosse orquestrado,
com uma grande inteligência. Agora nós vivemos em particular no tempo presente, tendo havido uma grande queda em qualquer consideração de valores morais e um legalizar de coisas que 40, 50 anos atrás eram consideradas horríveis e punições estabelecidas para aqueles que não aceitam essas mudanças. Como explicar esse tipo de coisa mundo afora, misteriosamente, simultaneamente? E eu quero só um convite para que consideremos essas coisas. Como explicar a inteligência, a orquestração do mal no mundo? Como explicar a campanha que se dá no coração, na alma de cada indivíduo, para nos derrubar, para fazer-nos piores e assim por diante. Então eu só queria desafiar, né, essa visão de mundo, mas avancemos para o nosso texto aqui. O apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A palavra reine aqui é uma palavra no grego que significa exercitar um reinado. Literalmente, então. Então, não reine, portanto, o pecado. A ilustração aqui é introduzida. O pecado, ele é personificado, ele é como que um rei. E ele busca te subjugar e te colocar em cativeiro. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O seu desejo, então, o desejo do pecado, então, é trazer dentro de você desejos de concupiscências carnais e satisfações carnais. O que é o pecado? Esse constante ataque sobre você, dizendo: faça o que você quer fazer, faça as coisas do seu jeito, sirva a si mesmo. É o grande poder do egoísmo, da autoindulgência, do orgulho. E é acompanhado de toda sorte de engano e desonestidade, exageros. Inclui não só isso, mas também ganância, violência e ódio. E tudo isso vai acabar aumentando. E essa é a intenção de Satanás, o inimigo das almas, que está por trás disso tudo. Estabelecer essa campanha para que você o obedeça. E em que sentido você obedece? Se você avança nessa passagem, você vê que é uma forma de escravidão, uma forma de servidão. Na tradução nossa aqui ele fala sobre servir, de ser servos do pecado. Literalmente o grego é escravos do pecado. Uma vez essas coisas tenham entrado no seu coração, no seu comportamento, no seu caráter, elas te regem, elas te dominam, você não é capaz de fugir delas. Talvez você diga para si mesmo: eu venho perdendo minha paciência, ou venho mentindo recentemente. Eu não gosto disso, eu quero sair disso, desse comportamento. E você pode fazê-lo, e você pode até ser bem sucedido até certa forma, mas ele acaba te dominando outra vez e você vê que você não consegue. Você está sob o seu jugo e ele rege sobre você. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Veja, o pecado não é só aquilo que você faz, o estado, a condição que você está, mas é também algo que te manipula, que rege sobre você, que te governa, te coloca sob o cativeiro. E claro, firmemente sob a condenação de Deus. Versículo 13, leiamos aqui. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, isto é, suas partes, o seu corpo, as suas paixões, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. A palavra traduzida aqui como apresenteis é uma palavra interessante, não significa não estar do lado.
E eu posso ilustrá-lo. Lembra da época da escola, quando tinha algum jogo, alguma atividade recreativa? Talvez 2 pessoas fossem chamadas. Você vai ser o capitão de um time, você vai ser o capitão do outro time. E o capitão então chama da turma as pessoas que ele queria. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, e assim por diante. E cada um, da sua vez, eles escolhiam as pessoas que eles queriam. E uma vez tendo nomeado alguém, a pessoa que era nomeada vinha e ficava do lado do capitão. E é esse o termo que aparece no grego aqui. Então você sai de onde você está e aceita esse chamado e fica do lado daquele que é o seu capitão efetivamente. E joga o jogo para ele. Então, nem tampouco apresenteis. É como se o rei pecado, e eu peço desculpas pela linguagem infantil que eu estou empregando aqui, mas o rei pecado, ou em termos militares, talvez o general pecado, te chama para travar essa guerra contra Deus, contra a sua justiça, e você avança e fica do seu lado e diz: eu vou te suportar, eu vou pro seu lado. Essa é a palavra. Nem tampouco apresenteis os vossos membros. Mas essa é a imagem por trás da palavra. E é o que acontece conosco. Antes de nos chegarmos a Cristo, se não somos convertidos a Ele, nós estamos do lado do rei pecado, Satanás. Nós lutamos, travamos as suas batalhas, tomamos o seu treinamento, falamos as suas palavras, rejeitamos a fé e a Cristo e a Bíblia, atacamos, vilipendiamos, nós pecamos contra Deus, causando a sua indignação. Essa é a palavra, então. Nem tampouco apresenteis, nem tampouco fiqueis ao lado, depositando os seus membros à disposição do rei pecado. Então, Paulo avança para dizer como por instrumentos de iniquidade. A palavra traduzida aqui como instrumento significa literalmente implementos ou artefatos, mas é uma palavra que depende muito do contexto, e se a palavra está num contexto militar, a palavra vem a significar armas, e as traduções modernas tendem a colocar o termo armas aqui. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Será que é isso que nós fazemos? Sim, é. Todos os nossos poderes, todos os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa mente, coração, vontade, faculdade racional, as afeições, os sentimentos e a vontade, todos eles estão à disposição do pecado para lutar a batalha de Satanás para ele, trabalhando para ele. Essa é a ilustração aqui que nos é apresentada então pelo apóstolo. Mas então o apóstolo avança para dizer no versículo 16, e eu estou tomando alguns versículos aqui: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Agora, se você traduz aqui como escravos, que é literalmente o termo aqui, o que ele diz é: vocês não sabem que quem quer que aquele cuja vontade você faz, você acaba sendo escravizado por ele. Escravo de Satanás. Muito melhor ser um servo, escravo deliberado do Salvador, de Jesus Cristo, de Deus. Mas o mundo moderno não desconhece
dessa batalha. O que você acha o que você diria sobre uma nação e seu nível de inteligência se ele decidisse não ter defesa nenhuma contra qualquer inimigo? Nada. Sem forças armadas, sem exército, marinha, aeronáutica, nada com que se defender. Absolutamente nenhuma provisão. Você diria, neste mundo seria loucura, seria tolice. Mas isso aqui é a nossa sociedade, talvez você esteja seguindo isso. Ela nem sequer crê em pecado. Não crê no inimigo das almas. Não crê em Satanás. Então, quando Satanás move para cativar almas, para conduzir a sua campanha contra a crença em Deus, contra a justiça, contra a santidade, é muito fácil. Esta é a geração mais instruída na história da humanidade, mas ainda assim é mais pateticamente ignorante em se tratando de coisas espirituais. Não há nada a considerar, não preciso me defender, não há nada com que me preocupar. Bem, de volta à ilustração do apóstolo. E aqui ele diz no versículo 17, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Como você sairia do exército de Satanás? Como você sairia, se livraria de ser um escravo de Satanás? Sair de ser dominado pelas forças das trevas da sua vida. Você não pode fazê-lo, a não ser pelo modo que Deus criou e prescreveu. E é por isso que o apóstolo coloca isso de maneira tão cuidadosa. Graças a Deus, que tendo sido servos ou escravos do pecado, como vocês se livraram, obedecestes de coração à forma de doutrina. O que é isso? É a mensagem da salvação da Bíblia. A doutrina da salvação. Permita-me te dizer algumas coisas sobre ser escravo, ser servo de Satanás. Espero que você não se importe um pouco de história antiquíssima, mas quando eu era jovem, ainda existia serviço militar obrigatório. Em 1959, eu fui para serviço militar no exército, por causa da minha idade. E naquele ano, por um tempo, eu fui designado a um ofício que era processar, crer nisso ou não, reservistas. E eu fiz uma descoberta estarrecedora. Que o exército estava pronto para convocar com um momento de antecedência milhares de reservistas e o contingente era bem maior do que ele é hoje. Havia muitos reservistas. Qualquer pessoa que tivesse feito serviço militar obrigatório por 2 anos tinha que passar 13 anos e meio na reserva. Esse é o registro do serviço e tudo aquilo que você fez. Você tinha que fazer o que quer que fosse estabelecido para você, se você fosse convocado. E, bom, da minha parte só o que eu fiz foi mexer com os documentos, mas, enfim, tinha diante de mim onde essas pessoas podiam estar, onde elas seriam enviadas, em que unidades elas seriam designadas. Tudo isso estava estabelecido e houve uma convocação de reservistas alguns anos antes do meu serviço. Na época da crise de Suez, e podia ter acontecido em qualquer outro momento. Esses reservistas teriam tido uma vaga compreensão de que eles estavam suscetíveis, era possível que eles fossem convocados se houvesse uma emergência nacional, mas eles não sabiam o quanto isso tudo era organizado. E assim o é conosco. Se você entregou
seus membros, suas paixões, seus dons, seus poderes, suas propensões ao serviço do pecado. A sua vida é organizada. Você vem dizendo a si mesmo, se eu fosse um cristão, eu teria que obedecer a Deus, e eu não quero ser restrito a obedecer a Deus ou a qualquer outra coisa. Então eu deveria ser um descrente, eu quero ser livre. Mas livre, sua vida futura estava estabelecida para você por Satanás e pelos seus comandantes. Ele sabe o que ele vai te tentar a fazer, ele sabe onde ele vai te colocar, o que ele vai fazer com você. Você é como uma marionete nas suas mãos. Se você não sabe, certamente que você não é livre. No serviço militar obrigatório, não se podia decidir, eu não quero isso. Eu não gosto desse posto, eu vou me demitir. O pessoal jovem hoje pode se demitir ou sair de qualquer coisa, praticamente. Mas no serviço militar obrigatório isso não era possível. Se você simplesmente saísse, você era preso. Você não pode simplesmente escolher fazer algo. E ao entrar, e não deve ser mais assim hoje, mas ao entrar naquela época, o que eles queriam era te intimidar. E até mesmo até certo ponto te humilhar, para te rebaixar, para que eles determinavam o corte de cabelo, que nós não vemos, e rapidamente você seria sujeito a várias medidas, com as comandantes gritando e assim por diante. Tudo isso para criar condicionamento em você para chegar até o ponto em que você obedeceria qualquer coisa, independente de quão irrazoável te parecesse, porque seria necessário na perspectiva das Forças Armadas. Se você estivesse numa guerra, numa situação de emergência, você tem que estar treinado de tal maneira que você faria o que fosse pedido para você, seguindo os procedimentos, protocolos adequadamente, exatamente de acordo com as ordens. Então, o processo inicial era tentar remover de dentro de você toda a sua individualidade, e assim por diante, e fazer com que você conformasse. E é assim também com Satanás. Se você se entregou a ele, você será conformado por ele daquilo de que você gosta. Nos últimos 20 anos houve uma grande medida de livros e de vídeos e assim por diante daqueles que são chamados de os novos ateístas, os novos ateus, não tão novos mais, mas aqueles ateus militantes. E as coisas mais impressionantes acerca desses novos ateus é que não há nada de original nos seus argumentos. São todos terrivelmente semelhantes. Todos eles foram respondidos milhares de vezes. 90% do que eles dizem é incorreto e irrazoável. Quando eles falam sobre a Bíblia, suas críticas são todas incorretas, mas não importa. Eles dizem a mesma coisa. Então, cerca de 20 anos atrás, alguém tentou me explicar. Justificar por que é que quase que todo mundo tem um instinto por Deus. Uma coisa misteriosa, uma coisa impressionante. Mas todo ser humano tem um instinto por um ser divino. Eles podem ser pervertidos e inventar sua própria ideia de como será esse ser divino, mas todo mundo tem isso. Todo mundo tem um instinto por natureza, por uma vida após a morte, por uma eternidade, vida eterna. Grandes mistérios. Só se pode explicar com a ideia de que fomos criados para essas coisas, e essas coisas são programadas dentro de nós por Deus na nossa Constituição.
No entanto, 20 anos atrás eu ouvi alguém tentando explicar ou tentando justificar e dar uma desculpa para esse fato. Uma desculpa patética e infantil. Eu quase que esqueci dela, até que alguns anos atrás alguém me disse: escute esse debate no Oxford Union. E um dos daqueles debatendo era um dos ateus, e o assunto era esse, o instinto por Deus. E veja, eu ouvi exatamente as mesmas explicações frágeis, patéticas, mal pensadas que eu havia ouvido 20 anos atrás. Você se entregou a Satanás, você foi alistado, você tem seu uniforme, então você está fazendo seus exercícios de acordo com o que ele quer. Não há nada de particularmente original, eles são todos iguais no fim das contas. Essa é a realidade, você não pode sair. Mas o apóstolo diz aqui: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Então aqui ele se dirige a crentes. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É disso que nós precisamos, a doutrina que livra. Será que você conhece, amigo? Será que você conhece a única maneira de se livrar da milícia de Satanás, do reino do rei pecado? Esta doutrina que Deus, que é 3 pessoas em uma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certamente que você já sabe disso, que o Filho, não Filho por ser inferior ao Pai, ele é igualmente eterno, igualmente divino, igualmente onipotente, igualmente onisciente, igualmente santo, igualmente amor, mistério da divindade. Dentro da essência divina, 3 pessoas distintas. Através do Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas. Tudo foi criado. Ele foi o membro da divindade a quem foi designada a criação do universo. Mas quando a raça humana caiu no pecado e acabou ficando alienada, separada de Deus por causa do pecado, ele, aquele por quem, através de quem tudo foi criado, em amor estarrecedor, determinou entrar neste mundo, receber um corpo humano, uma personalidade, nascido como bebê em Belém, para ser o nosso representante, o nosso Salvador. Ele viveu na terra e, através do seu ministério como adulto, ele executou milhares de curas para demonstrar a sua divindade e também para ilustrar a obra da conversão que ele estaria a fazer em corações, curar corações. E, no tempo oportuno, de acordo com o plano, ele se permitiu ser capturado, torturado, sujeitado a uma série de julgamentos injustos e ser crucificado. E o que aconteceu naquela cruz vai além do entendimento humano. À medida que ele sofria no corpo, pregado naquela cruz, Deus o Pai colocou sobre ele toda a culpa de todas as pessoas na história do mundo que viriam a ser trazidas a conhecê-lo, que viriam a crer nele, que viriam a confiar nele.
E ele sofreu o eterno peso da punição por milhões e milhões, concentrados de alguma forma no espaço de 6 horas, sofrimento infinitamente maior do que qualquer sofrimento que alguém pode ter no corpo somente, apesar de que ele sofreu no corpo, mas não somente no corpo, sofrimentos da alma, sofrimento daquele que é santo. A soma de todo o pecado que viria a ser perdoado no lugar de cada pessoa que viria a conhecer o Senhor. O amor de Deus excede o poder do discurso humano de descrever. E através dessa doutrina, podemos ser livrados do exército das forças de Satanás. E através dessa doutrina somente. E eu te digo como acontece, e eu preciso encerrar. Deus move. Senão, nós não faríamos. Nós não podemos ver que somos cativos. Não podemos ver que estamos em cativeiro. Como são processados, passamos por tamanha lavagem cerebral, nós odiamos a Deus, nós rejeitamos a Deus, jamais o buscaríamos. Independente de quão miserável seja o tratamento deste mundo sobre nós, nós preferimos muito a vida de pecado, a vida de si. Mas Deus, na sua misericórdia, começa a obra. Ele nos ataca, por assim dizer, fazendo com que perguntas e dúvidas surjam. Nós começamos a sentir a nossa necessidade de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. Repentinamente, desenvolvemos um espírito de pesquisa, nossos corações abertos e inclinados pelo Espírito de Deus. Ouvimos a mensagem da salvação, de que se nos arrependermos do pecado, depositamos toda nossa confiança em Cristo, no seu amor, na sua obra expiatória na cruz do Calvário, nós podemos ser transformados, podemos ser livrados, podemos ser libertados, caminhar com Cristo, ir para o céu. E coisas que outrora nós rejeitávamos começam a fazer sentido para nós. Nós jamais ouviríamos qualquer pessoa que nos dissesse que este era um mundo caído, mas repentinamente tudo acaba caindo e surgindo no lugar, e é tão óbvio, tão verdadeiro, e a nossa necessidade é tão alta, tão grande. É uma obra de Deus, então. Nos arrependemos, por assim dizer, com lágrimas. Ó Senhor, eu sou o tolo que rejeitou. Eu sou o pecador que merece condenação. Me perdoa. Faz de mim uma nova pessoa. E para que eu possa ficar do lado de Cristo, para que eu possa entregar a Ele tudo que eu sou, inútil como é. Você entende que salvação é um livre ato de Deus. Você jamais poderia merecê-lo. Mas você se achega a Ele, se entrega a Ele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina, creram do coração, sinceramente, completamente, essa doutrina, esse ensinamento. E daí tudo mudou. E tudo fica diferente. Vou ler só o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia nele, vá a Ele, entregue-se a Ele. E você está seguro, agora e para sempre. Ele ilumina o seu entendimento, transforma o seu caráter, te dá um novo poder sobre o seu pecado. Ouve a sua oração e Ele passa a ser o seu guia, seu guardião, sua inspiração. Você o ama, aprende dele, experimenta a Ele.
durante toda a sua jornada até que Ele te leve para casa. Essa é a forma de doutrina que te livra de sujeição, de servidão a Satanás. Oremos juntos. Ó Senhor, fala com cada coração esta noite, ajuda-nos. Ajuda-nos a enxergar a nossa tolice por termos desviado-nos de Cristo, por termos rejeitado a Ele, seu maravilhoso amor. Ó Senhor, move em nós e aproxima-nos dele, para que o busquemos, o encontremos e o conheçamos. Nós o pedimos no seu nome e por sua causa. Amém.